Ai, como é bom ver fascista se dando mal, né? Pois bem, logo antes do jogo da seleção brasileira, a mídia anunciou que o Bolsonaro convocou uma reunião de emergência com os três chefes das Forças Armadas, mais o ministro da Defesa, para falar sobre a decisão do Alexandre de Moraes, que deu uma multa de 22 milhões ao PL, partido do Bolsonaro, que queria contestar o resultado, queria não, que contestou o resultado da eleição e disse ainda, tirou uma conta do espaço para dizer que o Bolsonaro, na verdade, teve 51% dos votos. E nessa contestação disse, não, mas a gente só contesta essas urnas aí, queria contestar 72 milhões de votos, mas a gente só contesta os votos para presidente. Essas pessoas aí que votaram também para governador no segundo turno, a gente não contesta, viu? Tem gente também não quer mudar nenhuma eleição para governador. Ah, e no primeiro turno eram as mesmas urnas, não contestamos nada. Esquece o primeiro turno. Pois bem, levaram uma multa de 22 milhões. O Alexandre ainda jogou o Partido Progressista do Arthur Lira e o Republicanos da Igreja Universal contra o PL e jogou o PL contra o Bolsonaro. O Bolsonaro ficou acuado, convocou lá os chefes das Forças Armadas. Aí depois foi a verdade. Bolsonaro não convocou nada, não. Ele foi convocado. Como assim, Thiago? O Bolsonaro não fez a reunião. Ele aproveitou para mudar, mas os três chefes das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, queriam essa reunião e estavam já pressionando o Bolsonaro para essa reunião acontecer o quanto antes. Então o Bolsonaro foi lá e atendeu o pedido deles. E aí ele fala que ele convocou a reunião. Não, os três queriam a reunião. Eles falam, mas Thiago, por que eles queriam tanto uma reunião com o Bolsonaro? Eu vou te contar antes de um segundo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, que aqui a gente vai pra cima dessa corda fascista aí que tá destruindo o Brasil pelos próximos 40 dias ou menos até, né? Depois o Brasil volta a sorrir efetivamente. Então, aqui embaixo clique em inscrever. Agora, falar sobre o encontro. Os chefes das Forças Armadas são unânimes, ou seja, os três têm a mesma opinião. Essas manifestações golpistas têm de terminar. Manifestação golpista não pode mais ter. Eles estão fartos já passaram assim, estão por aqui de em todo quartel-general ter manifestação na frente. Eles estão falando que isso está dando um problemão para eles. E aí, essa semana começou a dar o problema que pro pessoal do Exército isso é inaceitável. É um pessoal que aceita morte, aceita matar gente na pandemia deliberadamente, aceita dar 82 tiros em carro de gente inocente, aceita tudo. A barreira para extrapolar a paciência deles é alta, viu? Para Bolsonaro. Porém, extrapolou quando começou a ter insubordinação nas Forças Armadas. Tiago, o que é insubordinação? Nas Forças Armadas, não só do Brasil, viu, mas do mundo inteiro, tem uma coisa que é a disciplina em primeiro lugar, ou seja, você respeita a hierarquia. Se você está nesse posto de hierarquia e alguém está um acima de você, você respeita essa pessoa porque ele está acima de você. Quando o capitão dá ordem para o soldado não pode questionar a ordem, ele não pode falar mais, ele não pode ficar dando opinião. Imagina numa guerra. Chega o capitão e fala, ó, gente, vamos todo mundo por aqui, atacar o inimigo por ali. Aí chega um soldado e fala, gente, mas não é melhor ir pelo outro lado, não? Vamos discutir e votar aqui? Aí fica discutindo. Não dá. Não tem tempo para isso. Tem que fazer o que manda o superior. Pois bem, o que aconteceu é o seguinte. Soldados bolsonaristas que também são pegos pelas fake news do Bolsonaro e entram naquela bolha fascista. O bolsonarismo é uma doença que quando chega nesse estágio aí terminal não tem mais volta para a pessoa. Pois bem, alguns soldados foram contaminados e eles começaram a fazer coro pelas manifestações, inclusive chamando familiares e aí falando para todo mundo, ó, tá minha família aqui, ó. Aí o quartel inteiro fica sabendo que tá a família do soldado tal, aí chega o outro e fala, a minha também. Olha, chamei aqui meu irmão esse dia tal. Aí sai do quartel, fardado ou não, vai lá falar com os familiares. Aí o que fica? O soldado está falando com os manifestantes, que estão pedindo golpe de Estado. Tá. Pro pessoal, pros chefes das Forças Armadas, isso não é o maior problema. O problema é que quando os seus superiores falam, ó, não pode, você não pode sair, você não pode falar, você não pode ficar incentivando isso, não pode. Esses soldados começam a se revoltar e isso começa a gerar discussões dentro do quartel. E a discussão dentro do quartel, ainda mais de gente com hierarquia diferente, pros chefes das Forças Armadas, isso é um negócio assim inaceitável. Insubordinação. Só o problema é o seguinte, se é insubordinação de um soldado, o soldado vai preso na hora e tchau. E acabou. Só que o problema é que não é um. Começa a discutir, aí é 1, 2, 5, 10, aí começa uma discussão. E aí o problema não são só soldados, são pessoas de todas as patentes. É uma minoria. Mas de todas as patentes, que fica assim, não sei o que, aí que gera discussão. E, pô,
para os comandantes, pô, você tá gerando discussão aqui? Não pode. Mas não pode mesmo, então para com essa palhaçada. Para piorar, as manifestações estão atrapalhando a vida, principalmente em Brasília, dos oficiais. Por quê? Porque tem o quartel, quem mora em quartel é recruta. O general não mora em quartel. No máximo se hospeda em quartel ou no hospital, ou eles têm hotéis das Forças Armadas. Tá, no máximo. Mas ó, eu vou falar, geralmente fica em hotel 5 estrelas, que é o que eles gostam, de luxo. Tá, aí, o que acontece? Em Brasília, fica ali o quartel-general das Forças Armadas, num bairro que é a Zona Militar Urbana de Brasília. Tá, ali é onde moram oficiais. Então ali moram coronéis, moram generais, moram gente de altas patentes, moram funcionários bem pagos do exército, todos nessa mesma área. Brasília é uma cidade planejada, então fizeram ali o quartel e fizeram ali o bairro para eles morarem, para não ficarem se locomovendo pela cidade inteira. Ok, e o que acontece? É justo ali que tem a maior concentração de bolsominions do Brasil. Eles estão na rua do quartel, eles estão em frente à entrada. Aí imagina que todo dia você vai, imagina você um general, aí tem aí a sua vida, ganha seus 40 mil por mês de salário, você pega seu carro importado, sai aí da garagem da sua casa, dirige aí no máximo 5, 10 minutos e chega ao seu local de trabalho. Agora imagina que esses 5, 10 minutos viram 30 minutos, cheio de manifestante passando, você tem que passar com o seu carro. Só que quando você passa, eles ficam gritando, socorro, socorro, intervenção, intervenção. Isso, o primeiro dia você fala, Bolsonaro, que bom, os patriotas. Segundo dia você fala, muita gente aqui, legal. Pô, depois de uma semana você fala, meu, não vai ter golpe, não tem nada, nenhuma movimentação, melhor esse pessoal ir para casa. Tá me irritando já. Depois que dia é hoje? Já mais dia 20. Pô, depois disso tudo, eu até não sei nem que dia é hoje. É 26. Mas depois de 26 dias, quase 4 semanas, você fala, meu, vai pra casa, meu. Eu quero finalmente ter uma vida de paz. O pior, eles fazem barulho à noite. Eles soltam fogos de artifício, eles ficam lá, tem lojinha, tem vendedor ambulante gritando 24 horas, eles mesmos ficam gritando socorro, aí de hora em hora, sabe o que tem de hora em hora? Não é só em Brasília, isso em todo o Brasil, em frente aos quartéis, eles param tudo, eles põem uma caixa de som do tamanho de um bonde, tocam o hino nacional a todo vapor, ficam cantando o hino nacional, depois eles rezam o Pai Nosso, isso de hora em hora. Fala, aí chega 10, 11 da noite, meia-noite, você quer dormir, e tá aquele pessoal cantando o hino no seu ouvido. Aí, olha só, isso teve a anuência do exército. Foi lá a companhia e cortou a energia elétrica. Passou um tempo, foi gente lá com um gerador. Aí eles não têm mais acesso a algumas coisas que tinham, porque eles estavam pegando energia elétrica. Da rua mesmo, gato net. Estavam pegando energia elétrica da rua para ligar geladeira, para ligar um monte de coisa. Aí cortaram, não tem nem mais luz lá. Aí agora imagina você, senhor coronel, general, mora lá, aí a rua da sua casa, a rua do lado da sua casa tá sem eletricidade, um escuro total, cheio de zumbi perambulando de verde e amarelo lá, enrolado em bandeira do Brasil. Aí, por quê? Porque tá lá esse pessoal lá. Então a companhia cortou a luz para ver se eles vão embora, eles não vão. Aí chega alguém com um gerador, já viu o barulho que faz um gerador? Chega alguém e ficam lá com um gerador, aí com lanterninha, tudo mais. A rua escura, eles lá com lanterninha, com luzinha assim, movida a gerador. Aí você fala, não dá. Então eles pediram reunião com o Bolsonaro, falaram, Bolsonaro, a gente não aguenta mais. Manda esse pessoal sair da porta dos quartéis. O Bolsonaro não pode fazer isso, porque a tática dele, que era a tática do Donald Trump, era mandar o pessoal para frente dos quartéis. O Trump não mandava para frente dos quartéis porque o Trump jamais teve apoio de nada, de ninguém no exército. Inclusive o Trump chegou a dar ordens para o exército que não foram cumpridas. O Trump acusou lá o general de 4 estrelas de insubordinação. Isso tudo foi revelado depois pela CPI do Capitólio, que ainda está rolando. Que é a CPI que vai tentar prender o Trump nos próximos 2 anos. Pois bem, enquanto isso, no Brasil, o plano do Bolsonaro envolve Forças Armadas, porque o Bolsonaro não tem o que o Trump tem. O Trump tem nos Estados Unidos grupos paramilitares do lado dele. Ele tem os Proud Boys. Olha o nome, Proud Boys. Você sabe inglês? Se você não sabe, eu vou te falar. Proud Boys são os meninos orgulhosos. Proud Boys. Você fala, não, que nome babaca. É um grupo nazi-fascista. Neonazista, não é nem nazi-fascista. Eles não escondem não, são neonazistas mesmo. Aí tem outros grupos, tem os Oath Keepers, são
É um pior que o outro. Aí tem um outro grupo de veteranos. Aí são vários grupos. Esses grupos, eles todos têm armas. Eles até têm aquilo. Eles têm aquelas caminhonetes grandonas. Eles colocam suporte para ter arma na caminhonete. Pra, se precisar, eles saem assim, parece um tanque de guerra a caminhonete deles. Esses são os apoiadores do Trump. Bolsonaro não tem isso no Brasil. Não existe nem condição financeira para ter tanta gente com tanta metralhadora, com esse tipo de porte lá. Nos Estados Unidos, qualquer um de classe média faz isso. No Brasil, não. Alguns têm, a maioria não tem. Tá. Então, exército. É o plano dele. Aí o que acontece? Vamos lá, os chefes falam, cara, tira daqui, tá irritando. O Bolsonaro, como ele ainda é o chefe, ele escutou e ele não vai obedecer a ordem dos subordinados dele. Porém, o Bolsonaro... essa foi a que eu mais gostei. O Bolsonaro deu um sinal positivo para as Forças Armadas. Ele falou, olha, essa semana vocês já podem indicar os membros das Forças Armadas para a equipe de transição com o governo Lula. Já podem conversar aí com o Geraldo Alckmin, com a transição do Lula, para ver como vai ser a posse do Lula. Porque vamos lembrar, na posse do presidente, o presidente ele recebe lá uma condecoração de militares que estão lá com uma roupa especial, aí ele sobe a rampa, eles estão lá os militares assim, subindo a rampa, batem continência. Então vocês já vão ver aí sobre a transição com o Lula. Ou seja, ele deu para os chefes das Forças Armadas a sinalização, ó, transição corre normalmente. Tô correndo, tá incomodando vocês, ó. E eu com isso. Essa sinalização que deu o Bolsonaro para eles, eles saíram insatisfeitos da reunião, os três chefes, porque não tiveram a confirmação de que vai parar essa palhaçada, ou seja, eles vão ter que continuar lidando com o que eles não gostam, que é insubordinação. Todo o resto que eu falei, deles não gostarem, o bairro deles, tal, tudo, é ruim. Incomoda muita gente? Incomoda. Isso serve como combustível para as discussões que tem lá, porque quem é contra, seja bolsonarista ou não, tem muito bolsonarista contra essa palhaçada. Quem é contra fala que é contra, quem é a favor fala que é a favor, começa a discutir. O problema é o seguinte, é que essa discussão gera insubordinação, porque se tem discussão de dois capitães, já tá ruim. Dois capitães discutindo não pega bem, ainda mais os inferiores, a hierarquia inferior, começa a olhar aquilo e fala, opa, peraí, imagina dois coronéis discutindo aí na frente de todo mundo sobre isso, já, pior ainda. Só que aí tem discussões de pessoas de hierarquias diferentes. E aí as hierarquias inferiores dizem, eu posso discutir porque isso não é relacionado às Forças Armadas. Pô, como não? Estão pedindo o quê? Intervenção militar. Então, obviamente, é relacionado às Forças Armadas. Se não é relacionado a isso, eu posso discutir. Eu não estou cometendo insubordinação. Mas tá. Então, olha, vai chegar um momento em que esses três aí chefes das Forças Armadas vão falar, daqui alguns meses, vão falar, meu Deus, a melhor coisa que aconteceu foi o Bolsonaro perder a eleição. Nem a gente sabia disso. Meu Deus do céu, olha, que bom que o Bolsonaro perdeu. Oh, que bom que o Lula vai dar alguma paz aí, que a gente não aguenta mais. E aí, o que eles têm pavor é o seguinte, eles sabem que essas pessoas... Que pessoal vaidoso, mas que pessoal... Eu não falo aqui as palavras que eu quero usar para esses militares, porque senão eu ia ser preso. Mas é um pessoal vaidoso. Eles sabem que os bolsominions gostam das Forças Armadas. Então eles querem que isso acabe sem que eles precisem parar com os protestos, porque senão eles vão perder a credibilidade ou o amor que os bolsominions têm por eles. Eles não querem isso. Eles querem continuar sendo amados pelos fascistas. Então Bolsonaro, vai lá você e pede para eles pararem, diz que não vai ter nada e acabou. Porque senão, já estão fazendo, vão começar a fazer mais, culpar a gente por não ter intervenção militar. A culpa não é nossa. A culpa é sua, Bolsonaro. Quem perdeu a eleição foi você. Não fomos nós. Nós não vamos fazer intervenção militar. Lembre-se, nunca esqueça disso. Isso eu falo aqui em quase todos os vídeos. Não tem intervenção militar, não é porque os militares são bonzinhos, não. É porque não teve ordem de cima. Ordem de cima quer dizer ordem dos Estados Unidos. Quando tem ordem dos Estados Unidos, tem intervenção militar. Teve na Bolívia em 2019. Teve no Chile uma tentativa. Aí, olha que o presidente lá era de direita, mas uma tentativa de golpe do próprio presidente, do Pineda, também em 2019, 2018. Teve ordem de cima. Se não tem ordem de cima, não tem golpe, não tem intervenção militar, não tem nada disso. Então é isso. Em 64 teve ordem de cima. Aí fizeram a ditadura militar nos moldes que os Estados Unidos faziam no mundo inteiro, na Ásia, em toda a América Latina, em países africanos, os mesmos moldes, o modus operandi igualzinho. Então você sabe que quando o modus operandi é igualzinho, em países diferentes, onde as pessoas não se conhecem, com culturas diferentes, você sabe que tem uma ordem de cima que explica para eles como é o modus operandi. E a ditadura militar no Brasil, com torturas, estupros, sequestros, tudo mais que teve do ruim e do pior, e entregando todas as riquezas para os Estados Unidos,
foi nos mesmos moldes de ditaduras na Indonésia, em parte do Vietnã, em boa parte da Ásia, na África, aí você põe Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, países do Caribe inteiro, República Dominicana, Haiti, tudo que você imaginar de país em que eles impuseram ditadura foi a mesma coisa. Então, saiba, não aconteceu no Brasil em 2022 porque não teve ordem. E talvez não tenha tido ordem porque a maneira de dar golpe dos Estados Unidos mudou. Se alguém quiser, eu falo sobre isso em outros vídeos. Mas a maneira de dar golpes mudou. Algumas tentativas anteriores, como a da Bolívia mesmo em 2019, deram errado. Deram muito errado. A do Chile mesmo, depois voltou à esquerda ao Chile. Quer dizer, deu errado, não deu certo. Então a maneira de dar golpe deles mudou. Não é mais com exército, ditaduras, dessa maneira assim, a não ser em algumas exceções. Peço aí sua inscrição no canal e vamos seguir aí na luta, porque nós vencemos. É muito bom saber que os bolsominions estão ferrados, abandonados até pelas Forças Armadas. Falou!